Abra sua Bíblia junto comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 5, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ilha de Quindom, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E passou-se a chamar aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Amém, amados? Até aqui esse texto. Amados, eu tenho certeza que esta palavra fará algo maravilhoso em nossas vidas e nos trará também um entendimento de tudo que Deus tem a fazer e falar em nossos corações. Preste bastante atenção para você entender esta palavra, porque muitas das vezes nós temos que estar concentrados para entender a palavra. Às vezes, como nós estamos falando a respeito do Velho Testamento, e algumas coisas são complexas para nós entendermos aqui. E esse texto, ele nos fala exatamente: Davi havia estabelecido o seu reinado, e a arca do Senhor já fazia um bom tempo que estava longe da cidade de Jerusalém. E ele, juntamente com os seus sacerdotes, seu exército, foi para buscar essa arca que estava na casa de Abinadab. Já há muito tempo essa arca estava na casa de Abinadab. E o primeiro filho de Abinadab que cuidou dessa arca era Eliezer. Mas havia outros filhos mais novos, que era Uzá e Aiô. Inclusive esses 2 filhos foram os que trouxeram a arca junto com Davi no carro puxado por bois, um carro novo. E exatamente Uzá, uma determinada distância, já uns 20 quilômetros que eles estavam ao passo dos bois, aconteceu na ilha de Quindom como se fosse um raio. Observe que Davi disse o seguinte, que Deus abrira uma rotura. O que é uma rotura? Um buraco, como se fosse um dardo, um raio que atingiu o Uzá. Por que atingiu? Ao olhar de uma pessoa leiga, sem entendimento da palavra, dizer: mas por que Deus fez isso, sendo que ele foi socorrer a arca, não deixar a arca cair de cima do carro? Esse é o primeiro pensamento que alguém vai ter. Por que
que Deus fez isso se ele foi socorrer a arca. A arca era uma revestida de ouro por dentro e por fora, era uma arca pesada, e ali tinha três objetos: tinha as tábuas da lei, uma amostra do maná e a vara de Araão que florescera dentro desta arca. E Uzá morreu exatamente nessa era, e Davi se entristeceu muito naquele momento, e ele disse uma frase no versículo 9, o final do versículo 9: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Este é o tema dessa palavra dessa noite. Como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor, a presença do Senhor, algo poderoso de Deus na minha vida? Como eu vou fazer isso? Davi estava levando para Jerusalém, e no momento que aconteceu esse incidente, havia uma casa próxima, e eles deixaram a arca nessa casa, e deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, nunca mais esqueça esse nome, porque muitas das vezes, eu não sei se você já parou para se preocupar e entender quem era esse homem, por que deixou naquela casa. A gente vê as pessoas falando sobre Uzá, falando sobre a arca, levar a presença, sobre o Abinadab, os seus filhos, mas pouco se fala com respeito de Obed-Edom. A arca ficou nessa casa, amado, e alguns dias atrás, foi o dia do chá, nós tivemos ali na cidade de Iporã, e o Cláudio estava comigo, e esse jovem, ele cantou um hino, cantou 2 hinos, e um desses hinos que ele cantou, foi exatamente na casa de Obed-Edom. Lembra disso, né, Cláudio? E a partir do momento que ele cantou, me chamou a atenção, e eu disse: eu vou levantar, vou fazer uma pesquisa em cima desse homem. Quem era esse homem? Por que a casa ficou? E por que ele foi abençoado em toda a sua casa? Que o texto diz isso. O texto diz que em 3 meses as coisas mudaram na sua vida. O texto diz que tudo melhorou, que até o próprio rei ficou surpreso disso. Então veja bem, amado, antes de mais nada, observe que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz o seguinte: ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas todos aqueles que o receberam, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Lembra de Ruth, a Moabita? Era uma pessoa, até mesmo o povo dela, a nação dela, era um povo amaldiçoado, que era uma Moabita. Tanto os Moabitas como Amonitas são descendentes de Ló, juntamente com as suas filhas. São o fruto gerado de um pai com as 2 filhas, que deu Amonitas e Moabitas, um povo amaldiçoado por Deus. E essa mulher Ruth se converteu, aceitou a fé, aceitou andar nos caminhos do Senhor. E a frase de Ruth é lembrada por muitas pessoas, até mesmo em casamentos se cita muito essa frase, dizendo o seguinte: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde pisares tu, pisarei eu. Aonde dormires tu, ali vou dormir também. Mas aonde morrer, ali também serei sepultado. Mas não vou te deixar. Ela disse essa frase para a sogra, Noemi. Isso quer dizer o seguinte, amado, que Deus,
ele muda a situação desde que as pessoas aceitem e sigam o Senhor. A arca, ela também foi rejeitada pelo povo de Bet-Semen e de Kiriat Jearim. Esse povo, quando chegou a arca nesse local, eles não deram todo o respeito que deveria dar para essa arca. Sabe o que eles fizeram? A arca era a presença do quê? Presença de Deus. Então a arca ali, o povo não receberam como devia receber, e eles abriram a arca, e morreu muitas pessoas naquele dia. Morreu muitas pessoas naquele dia. Amém? Porque não valorizaram a presença de Deus. E aí foi para a casa de Abinadab. Os primeiros meses era um respeito, uma reverência muito grande, mas aquilo foi se tornando muito comum. Você observa que muita gente, amado, eles começam muito bem, amam a Bíblia, de abraçar a Bíblia, a palavra de Deus, começam a estar sempre na presença do Senhor, louvam, adoram o Senhor, mas aquilo parece que com o passar dos dias, ele se torna uma rotina, se torna muitas das vezes algo que eles esquecem, se torna comum na vida dele. E eu quero dizer para você que a presença de Deus não pode ser comum na tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a presença de Deus não pode ser comum na tua vida. Não pode. Amado, o que é a presença de Deus ser comum? Para mim, tanto faz. É a mesma coisa, amado, de uma pessoa que antes do casamento, ou até os primeiros anos de casamento, é algo assim maravilhoso. Daqui a pouco eles se tornam meros amigos, meros companheiros, só se tornam marido e mulher quando estão no quarto. Isso não é casamento. O negócio se tornou algo comum, algo muito normal. Se você observar os anos de pessoas que têm anos de casamento, e eles tiverem, perguntar para ele qual é o segredo, é exatamente que não deixa virar uma rotina, não deixa as coisas se tornar comum na vida deles. E essa arca passou tão comum que da casa de Abinadab veio de trazer nos ombros dos sacerdotes. Eles colocaram em cima de um carro de boi. Amado, quantas pessoas que dizem assim: Deus é um só. Deus é um só, concordo, mas a maneira de servir a Deus também é uma só. Ele não muda a maneira de servir. As pessoas têm uma desculpa assim, ó, o Deus é um só, não importa aonde você esteja servindo, Deus é um só, mas a maneira de servir a Deus é uma só também. E Deus não muda, amado, a sua maneira de servir. Deus está cansado de boas intenções, e eu quero dizer para você que no inferno há muitas pessoas cheias de boas intenções que foram para lá. O que seria boas intenções? A maneira, não, eu vou servir com a minha intenção, servir ao Senhor, dessa forma ganhar salvação. Um exemplo, tem pessoas que são muito boas de coração, ajudam pessoas, doa isso, doa aquilo. Amado, obras não salvam ninguém. A palavra do Senhor nos diz na carta aos Efésios capítulo 2, verso 8: não vem por obras, mas é um dom gratuito de Deus. A salvação não vem por obras, mas é um dom gratuito de Deus. Um dom gratuito de Deus. Então não adianta eu achar, amados, que eu através dos meus bem-feitos, eu vou receber a salvação. Outra coisa que nós observamos, que as pessoas dizem assim: eu preciso andar bem, eu preciso, digamos, ser honesto, pagar minhas contas, eu preciso administrar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Isso é excelente, é o caráter da pessoa, amém. Só que, amados, presta atenção aqui, olha para mim. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre o título dessa passagem, o rico louco. Começa dizendo assim: um homem, ele plantou muito e teve que desmanchar o seu celeiro e construir um celeiro maior para guardar os seus alimentos. E depois que ele fez tudo isso, disse assim: alma,
folgue-se, regala-se. Você tem bens para toda a sua vida. Não diz isso o texto? E aí Deus diz assim: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens em troca, o que dará em trocas? Ou seja, amado, tem muitas pessoas que cuidam muito bem das coisas terrenas, mas não cuidam da alma. Não cuida da sua alma, não alimenta a sua alma, acha que a maneira que ele está servindo, com a sua honestidade, vai herdar a salvação. Honesto é algo que Deus colocou em todas as pessoas, precisa ser bom, educado e honesto. Isso é uma característica do ser humano, todos devem ser dessa forma. E aí, amados, aconteceu o incidente, como eu disse. E levantando essa pesquisa, eu descobri algo assim. Começando pelo nome, Obed-Edom. A palavra Obed significa servo. Edom está mostrando da onde ele é. Dos Edonitas, ou seja, ele é descendente de Saul, de Esaú, irmão de Jacó. Lembra que ele ficou na região de Edom? Ele é da descendente de Saul. Ou seja, ainda mais, veja bem onde ele é. Edom, descendente dos Edomitas, parente do Esaú, irmão de Jacó. Obed-Edom era geteu. Guarda isso. Geteu, da região de Gate. Lembra alguma coisa de Gate? Parente de Golias, era filisteu. Abra a tua Bíblia em 1 Crônica, capítulo 20, verso 5. Primeiro Crônica, capítulo 20, verso 5. Primeiro Crônicas 20, verso 5. Ele era o quê? Geteu. E esse geteu era o quê? Irmão de Golias. E o Obed-Edom era o quê? Geteu. Ou seja, ele era um filisteu, morando naquela região, um dos piores inimigos de Israel. Ele era da descendência do Golias, do irmão do Golias, e de toda aquela região, e parente distante do Edom, que era parente do Esaú, irmão de Jacó. Piores inimigos de Israel. Aonde a arca foi parar, amado? Você já pode imaginar por que ele foi abençoado? Ele tinha tudo para ser o quê? Amaldiçoado. Ele tinha tudo para ser exterminado. A arca ficou lá no território dos filisteus, e os filisteus colocaram na presença de Dagon, o deus deles. E de manhã, a primeira noite, o Dagon caiu por terra dele. Caiu lá, com os pulsos e a cabeça cortada. Eles tiveram que levar de volta. Olha aqui, usar para não deixar cair a arca. Ele tocou e morreu. O povo de Kiriat Jearim, por não respeitar a arca, abriram a arca, morreu muitas pessoas. Agora na casa de Obed-Edom, com todas essas características que eu dei para vocês, ele é abençoado. Ele é abençoado. Obed-Edom era geteu.
Amado, eu comecei a ver aquilo, eu comecei a entender. Imagine a cena agora, viva junto comigo. Aquele alvoroço que não era de mais ou menos 100 pessoas, era de mais de 1000 pessoas. Aquele incidente, você já viu uma pessoa morrer eletrocutada? Alguém já viu uma pessoa morrer eletrocutada? Primeiro que faz buracos, e ele escurece, a pele, todo o rosto fica escura com a descarga elétrica. Isso de um ponto de energia de 220 ou 13 mil volts, como essas redes que passam por aí. Agora imagine um raio pegando uma pessoa. Quantos 1000 watts de descarga? Ou seja, estava ali aquele buraco feito por aquela descarga, aquele homem morto, aquele reboliço, e Davi lamentando: como é que eu vou fazer para levar essa arca? E o povo dali, e alguém dizia: vamos levar para... Não, na minha casa não, se matou esse aqui, como é que vai levar na minha? Não vamos tocar mais não. E aí, certamente havia uma casa perto da onde estava, vamos deixar ali. Quem que mora ali? Eles sabiam, foram procurar, era Obed-edom. Eles não queriam saber de que nacionalidade que ele era. Eles levaram uma arca para a casa desse homem. E esse homem, amado, sabendo quem era Deus, sabendo dos feitos de Deus, sabendo o que Davi havia feito com Golias, havia a travessia do Mar Vermelho, as histórias desse Deus. E agora ele vê, porque a arca não era somente um objeto, mas era símbolo da presença de Deus. E ele diz: eu vou cuidar dessa arca, vou cuidar, rei, deixa comigo, eu vou cuidar dessa arca. A reverência dele, amado, quando nós vemos homens que eram terríveis, homens como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei nessa época poderoso, que construiu o jardim suspense, a 7ª maravilha do mundo, o homem que mandava matar, o homem que era poderoso, ele se rendeu aos pés do Senhor. Eu quero dizer para você que não há pessoa que ele seja violento, não adianta tanta pessoa, que não importa que ele seja, mas se ele se render aos pés do Senhor, o Senhor transforma a vida dele. Não existe nada que não possa acontecer. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? Os irmãos ouviram o texto, a leitura? 3 meses. Isso. Tem gente que está ligada. Em 3 meses a vida desse homem, em tudo, diga comigo, tudo. Isso, olha o que o Salmo diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Foi na área de finanças, foi na área de relacionamentos, foi na área no interior, na paz, em tudo. A Bíblia diz aqui que em 3 meses tudo na vida de Obed-edom mudou, tudo na vida dele prosperou. O homem passou a viver muito bem. Que essa notícia, observe, amado, vocês vão ver ainda o que vai acontecer com esse homem aqui. Olha bem o que aconteceu. A notícia chegou, acompanha junto comigo aqui, ó. Versículo 12. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca. O Davi ficou surpreso. Eu imagino Davi ali: se eu como rei aconteceu isso, Uzá era filho do sacerdote, aconteceu isso, agora Deus abençoa, eu não consigo entender quem é esse Deus. Isso é a graça de Deus. Lembra que eu li para você e citei para você no Evangelho de João capítulo 1 verso 10 e 11? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quando Deus vem para uma pessoa, a pessoa não recebe, Deus também se deixa para essa pessoa. Mas todos aqueles que o recebem, Deus dá o direito de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus porque recebeu Deus. Recebeu Deus. Tudo que era de Obed-edom prosperou. Agora, amado, Davi vem e leva a arca. Davi leva para a cidade.
E daí você pensa assim: e a história de Obed-edom terminou aí? Não. Olha bem, eu fui mais longe para ver o que aconteceu com esse homem aí. E eu quero você junto comigo aqui, abre a tua Bíblia, 1 Crônica capítulo 15, verso 24. 1 Crônica capítulo 15, verso 24. 1 Crônica 15, 24. O que aconteceu? Davi fez o seguinte: Deus abençoa a tua vida, você vai servir o nosso Deus. Levou Obed-edom agora de uma outra nacionalidade. Ele não era descendente da tribo de Levi, amado. Ele não era descendente de sacerdotes, não. Só o pessoal dos levitas poderiam ocupar essa função, mas Deus aqui abriu um precedente, amado. Abriu aqui, Davi levou ele era porteiro, trabalhava como porteiro na entrada do templo, na hora, no lugar, seja no Santo dos Santos, onde estava a arca, ali ele ficava. Olha o que Deus fez na vida desse homem, amado. Amado, não importa quem a pessoa é, se era ladrão, traficante, bandido, assassino, se essa pessoa ter um encontro verdadeiro com Deus, Deus transforma ele, tira ele de um charco de lodo e coloca ele no meio dos príncipes. Olha o que aconteceu com Obed-edom, de um simples homem, de uma descendência amaldiçoada, de uma descendência derrotada, de um lar derrotado. Tudo que tinha dele não prosperava. Agora, quando ele recebe Deus, ele tem Deus na sua casa, levou Deus, a presença de Deus na sua casa, tudo dele prosperou. Tudo dele prosperou. E mais, olha bem, a Bíblia tem que ser confirmada por mais um texto. Abra a tua Bíblia no 1 Crônica 16, 38. Nós lemos 15, 24, 16, 38. 1 Crônica 16, 38. Mostrando quem era ele, aonde Deus colocou. Amados, quando eu vi, cheguei nessa conclusão. Eu não olhei nem para a direita nem para a esquerda, eu olhei para mim. Quem eu era há 30 anos atrás. E o que Deus fez na minha vida. Eu comecei a lembrar de colegas que não eram nada, o Senhor fez tudo na vida deles. Eu não era nada, não tinha uma perspectiva de vida. O Senhor me colocou e me chamou. Eu não era da tribo de Levi. Eu não tinha sentido ou chamado para ser um pastor. Deus me colocou como pastor. Você entende o que é Obed-edom? Você entende quem era esse homem desprezado até por nós leitores? Que muitas vezes nunca atentamos pela vida desse homem. Queríamos analisar Davi, queríamos analisar algum sacerdote, queríamos analisar os filhos do sacerdote, e nunca paramos para analisar quem era e quem foi Obed-edom e o que Deus fez na vida dele. Tudo prosperou. E eu quero nessa noite, amado, se a presença de Deus na vida de Obed-edom, tudo foi melhor, eu te convido nessa noite, se tem alguma área da tua vida que ainda não prosperou, que ainda não deu certo, que ainda não está do jeito que você gostaria, você precisa ser uma entrega total. Obed-edom só prosperou em tudo porque ele fez uma entrega total. Ele e a casa dele, ele e a família dele, fez uma entrega total. Em tudo ele prosperou. Nós observamos que muitas vezes na vida de muitos cristãos, algumas áreas da vida dele vai bem, em outras não vai. Por quê? Porque ele não se entregou totalmente. Às vezes vai bem espiritualmente, mas financeiramente não vai, porque ele não entregou totalmente a sua vida financeira. O texto aqui diz, vou repetir novamente: então informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Deus quer abençoar a tua vida e tudo que é seu, seu trabalho, seus bens, sua família, em tudo o Senhor quer abençoar.